Oi gente, eu sou a Mitch e essa é uma resenha de Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, de Lima Barreto, o grande autor homenageado desse ano de 2017, que teve inclusive várias de suas obras reeditadas. E essa é uma edição do Ateliê Editorial, repleto de notas explicativas, comentários e fotos do Rio de Janeiro da época. Eu recebi esse exemplar do Ateliê Editorial e ignorem os marcadores, é porque eu selecionei algumas passagens para mostrar para vocês. E Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá pode ser considerado como uma das melhores obras de Lima Barreto, apesar de não alcançar nem de longe a fama de Triste Fim de Policarpo Quaresma. E essa que vos fala adora o Policarpo Quaresma. Ele é chato, mas eu gosto dele. E Vida e Morte, de M.J. Gonzaga de Sá, o livro é pequeno, mas o título é enorme, foi o primeiro livro concluído pelo Lima Barreto. Entretanto, foi o último a ser publicado ainda em vida, com a ajuda do Monteiro Lobato. Esse livro foi publicado em 1919 por influência do Monteiro Lobato, que já era um autor renomado naquela época, e conseguiu que o Lima publicasse esse livro ainda em vida, vindo a falecer pouco tempo depois. Aqui a história toda acontece entre diálogos entre o personagem e o interlocutor durante passeios que eles fazem pela cidade do Rio de Janeiro. E obviamente não é apenas um livro contemplativo, mas sim cheio de sátira com relação à burocracia e ao formalismo da época. Aqui, o narrador-personagem Augusto Machado nos conta como ele conheceu o Gonzaga de Sá. Ambos eram funcionários públicos. Engraçado que esse não é o único livro em que Lima Barreto vai falar sobre o funcionarismo público da época. Só que o Gonzaga de Sá e o Augusto Machado tinham idades muito distintas. O Augusto era bem mais jovem que o Gonzaga de Sá. E é através da amizade que vai se formando entre o narrador-personagem e o personagem título da obra que nós vamos vislumbrando o Rio de Janeiro do início do século XX e contrapondo a revolta do Augusto, que tem um olhar mais jovem, diante da resignação do Gonzaga de Sá, que tem um olhar mais maduro e menos esperançoso diante da destruição do Rio de Janeiro imperial, que está sendo totalmente transformado, e por transformado leia-se destruído, pela Primeira República. E para ilustrar um pouco dessa melancolia, dessa atmosfera melancólica mediante toda a transformação que o Rio e que os personagens estão passando, eu vou ler aqui um trecho do capítulo O Passeador que eu separei para vocês. E o lindo dessa edição é que realmente ela é toda ilustrada. Todos os capítulos vêm ou com uma ilustração ou com uma foto do Rio Antigo, e mais pra frente eu mostro. Então, O Passeador. O que me maravilhava em Gonzaga de Sá era o abuso que fazia da faculdade de locomoção. Encontrava-o em toda parte e nas horas mais adiantadas. Uma vez eu ia de trem, vi-o pelas tristes ruas que marginavam o início da Central do Brasil, no centro do Rio de Janeiro, né? Outra vez, era um domingo, encontrei-o na Praia das Flechas em Niterói, tipo, aqui na frente de casa. Nas ruas da cidade, já não me causava surpresa vê-lo. Era em todas, pela manhã e pela tarde. Seguiu uma vez Gonzaga de Sá, andava metros, parava em frente a um sobrado. Olhava e continuava. Subia morros, descia ladeiras, devagar sempre, e fumando voluptuosamente, com as mãos atrás das costas, agarrando uma bengala. Imaginava, ao vê-lo nesses trajetos, que pelo correr do dia lembrava-se do pé para a mão. Como estará aquela casa assim que eu a conheci em 1876? E tocava pelas ruas em fora, de novo a contemplar o velho telhado, uma sacada, e rever nelas fisionomias que jamais não são objeto. Não me enganei. Gonzaga de Sá vivia da saudade da sua infância gárrula e da sua mocidade angustiada. Ia em procura de sobrados, de sacadas, de telhados, para que à vista deles não se lhe morressem
de todo na inteligência as várias impressões, noções e conceitos que essas coisas mortas sugeriram durante aquelas épocas de sua vida. Entendi que havia nele uma parada de sentimento que o volumoso caudal de encontro ao dique incógnito crescera com os meses, com os anos. Subira muito e se extravasava pelas coisas, pelo total de vivo e de morto que lhe assistia viver. Um dia faltou a repartição. Contou-me sobre isso mais tarde, para contemplar ao sol do meio-dia um casebre no castelo. Pobre Gonzaga, a casa tinha ido abaixo. Então, do meio para o fim da história, tudo o que circunda o Gonzaga é decepção e melancolia. E conforme o livro vai se desenvolvendo, a gente percebe nitidamente que o Augusto Machado representa a mocidade, essa visão de jovem, enquanto o Gonzaga de Sá representa a maturidade. Convenhamos que uma maturidade um pouco problemática. A partir daí, por diversas vezes, o velho Gonzaga abandona sua atitude de sábio, de geólogo da cidade do Rio de Janeiro e acaba se revoltando e se enfurecendo. E ao longo da vida, Gonzaga de Sá vai se tornando cada vez mais desacreditado da humanidade, passando a ver a morte como sua única saída. E totalmente oposto ao Gonzaga, o Augusto representa a vida, ele é totalmente preso à vida, ele quer viver, ele ainda vê uma saída. Enquanto Gonzaga de Sá se isolava no funcionarismo público e se tornava recluso da sua própria sabedoria, o Augusto queria ainda ter o contato com as outras pessoas, ele queria escrever o seu livro. E ele entendia que esse livro iria não só vivificá-lo, mas tornar viva a memória do amigo, que no momento presente da história já se encontra morto. E toda essa dualidade se dá do início ao fim do livro, passado, presente, velhice, mocidade, amizade, solidão, e tudo isso acontece concomitantemente com a expansão do Rio de Janeiro na Nova República. E a gente vai passeando junto com os personagens pelo subúrbio, pelas praias, pelo centro da cidade que se modificou rapidamente num curto período de tempo, e é muito legal, muito interessante mergulhar na atmosfera do passado. E nessa edição do Ateliê Editorial eles trazem diversas fotos do Rio de Janeiro antigo para fazer com que o leitor mergulhe de fato na realidade que o Lima estava descrevendo. Eu separei aqui algumas fotos para mostrar para vocês. Ó, tem essa. Parece um pouco o Forte do Leme. Aqui é o passeio público, no início do século XX. Aqui provavelmente é uma ilustração da Candelária. Aqui o Pão de Açúcar. E aqui uma das fotos que eu achei mais interessante é a Avenida Rio Branco, na altura com a Rua do Ouvidor. Isso antes de 1920. E do ano passado para cá, a Avenida Rio Branco já mudou constantemente e nessa época já estava em constante mudança. Então é muito legal a gente contrapor o passado com o presente e que as mudanças simplesmente não param. E voltando a falar um pouquinho do autor, o Lima Barreto, durante toda a sua vida de escritor, foi acusado de escrever uma literatura inferior, quando na verdade, antes dos anos 20, ele já fazia autoficção. E essa literatura intitulada de autoficção só foi oficializada na década de 1970 na França, ou seja, 50 anos depois que o autor já havia falecido. Então, na verdade, o Lima Barreto foi um pioneiro da autoficção, provando sim a sua genialidade enquanto escritor. Tanto que a Academia Brasileira de Letras, que tanto havia rejeitado Lima Barreto, inclusive impediu a entrada dele, o ingresso dele em 1919, resolveu premiar a vida e morte de M.J. Gonzaga de Sá com uma menção honrosa em 1920.
Então essa foi a minha resenha, espero que vocês tenham gostado. E vocês conhecem o Lima Barreto? Já leram Policarpo Quaresma ou Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá? Se tiverem alguma indicação para me dar, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Eu recebi algumas perguntas sobre como é que se inscreve. Há um botão vermelhinho que tem bem aqui embaixo escrito inscrever-se. Basta clicar nele e você vai estar inscrito no canal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!